O tema da mensagem de hoje é Saindo do Egito. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, para que a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. O apelo a este sermão, amado, é quase irresistível. A saída daquele povo, o povo de Deus do Egito, e de toda aquela nação, representava naquele momento, para o povo de Israel, um ótimo exemplo para muitas gerações. Um povo que resolveu um dia desobedecer a Deus. A Bíblia diz que com ele não se brinca. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas Deus é um Deus que não brinca de ser Deus. Nós temos mania de dizer: não, que nada, Deus entende. Ele até entende, mas ele não aceita. Deus não é Deus de brincadeira, Deus não é moleque. E o Senhor mandou avisar várias vezes para aquele povo: se convertam, se consertam, porque vocês vão ir para um cativeiro. E cativeiro é lugar de escravo, é lugar de prisão, amados. Quantas vezes nós ficamos cativos por desobediência? Você já reparou que uma pessoa desobediente a Deus, ela passa por um processo e lá na frente ela está só o pó, no fim do poço, lá no fundo. Aí ela então lembra: nossa, eu preciso realmente voltar ao Senhor e me converter e voltar, ao princípio. Ela precisava passar por isso? Não, se ela não quisesse a rebeldia no meio da sua casa. Quando nós somos rebeldes, quando nós dizemos assim: não tenho vontade, eu não quero fazer, ninguém vai me obrigar, nós andamos os caminhos mais tortuosos e mais difíceis. E aquele povo resolveu se dobrar a outros deuses. Eles começaram a olhar os outros reis, começaram a olhar outros povos, começaram a imaginar que a vida dele era aquela mesmice. Quantas vezes você tem dito: poxa, a minha vida não passa disso, igreja, casa, trabalho, igreja. E às vezes nós estamos querendo fazer algo diferente. Diferente é o que você faz, vir à casa do Senhor, porque cada dia Deus tem uma palavra para você. É a mesma coisa, também é muito igual quando nós vamos trabalhar todos os dias. O mesmo serviço, a mesma empresa, a mesma máquina, a mesma produção, o mesmo chefe, o mesmo salário. Aí dá vontade de desistir, não dá? Mas pode? Não dá. Não dá para desistir. E às vezes com o Senhor a gente diz: não, eu vou dar um tempinho, sabe? E Deus vai entender. Algumas pessoas, amados, se encontram hoje longe de casa, longe da família e sobrevivendo ao invés de viver. Eu conheço vários.
Você pergunta como está? Sobrevivendo. Deus não nos chamou para sobreviver, e sim para viver e comer e obter o melhor desta terra. Nós temos mania de achar que o melhor da terra é para os ricos, melhor da terra é para quem nasceu numa boa família, melhor da terra é para aqueles que têm um bom estudo, melhor da terra é para aqueles que são filhos e servos do Altíssimo. Aí sim, isso é o melhor da terra. Deus não tem prazer que os teus filhos morram na escassez e na miséria, que vivem sofrendo, que vivem chorando. Este é o momento de nós, pastores do rebanho de Jesus. Espera aí, pastor, você falou pastores? Eu não sou o único pastor aqui. Todos nós somos pastores desse rebanho. Todos nós somos responsáveis. Sabe por quê? Para arrancar, principalmente o povo brasileiro do Egito. Esta nação de corrupção, de indecência, de drogas, de violência, que está no Egito, e nós um dia saímos de lá. Eu não posso me envergonhar do Deus ao qual eu sirvo, porque todos os dias Ele tem sido fiel comigo e também com você. Tivemos N motivo para mudar, para fazer uma série de coisas. Mude todas as coisas, mas não deixe Jesus de lado. Tem uma cultura evangélica que diz que não importa a igreja que você está, o importante é que você está em Deus. Mentira. Mentira. Se eu falar para você, não importa a família ao qual você vive, porque toda família é igual, é verdade? A igreja é a família, é o lugar onde o Senhor te chamou, e às vezes nós queremos correr para aqui e para colar, mas uma hora o Senhor nos traz de volta, porque ali é a casa do Pai. Você tenta buscar em todos os lugares, mas não adianta. O povo judeu tentou fazer do Egito a nova Jerusalém e não conseguiram, porque lá tinha deuses, porque lá tinha outros costumes, porque eles não dominavam a terra. Sabe, meu irmão, Deus chamou para ser feliz. Quando nós arrancamos uma árvore ou uma planta de um lugar, sem antes preparar a terra, cavar, porque a raiz dela não está só ali onde está aprofundada, ela se estende. A raiz não é só aquilo que é visível, mas aquelas pequenas raízes são como as veias do nosso corpo. Quando você arranca esta planta daqui e coloca ela aqui, ela vai precisar de um tempo, e se ela já for adulta, então, ela vai precisar de umas estacas, e por muitas vezes ela precisa morrer para nascer de novo, sim ou não? Porque ninguém é plantado num lugar e é arrancado e diz que vai ficar bem em outro local. Israel estava sofrendo 430 anos no Egito, isso era quase 5 gerações. Eles não se acostumavam porque eles não estavam na casa dele. Você pode passar férias na casa de qualquer pessoa, um tempo em qualquer lugar. Por melhor que seja, você não vai ver a hora de voltar para a tua casa. É simples, é pequeno, mas é o teu afago, tem o teu cheiro, tem a tua cara, tem a tua decoração, tem o teu jeitão. Amém, meu irmão? Deus quer te libertar disso, que quer te arrancar do local onde você está plantado. Na expectativa, muitas vezes, que nós temos que vamos fazer algo melhor. Eu quero te dizer que o melhor não está nessa terra, o melhor está na glória, aonde o Senhor vai nos chamar. O que significa o Egito para os filhos de Israel? Vamos traçar aqui um paralelo entre a situação dos israelitas no Egito e a vida de muitos filhos de Deus. Para quê, pastor? Para que a gente entenda o que significava o Egito para os israelitas. Vejamos o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Preste atenção, amado. Quem já ouviu falar de Dubai? Aparentemente é um local muito bonito, não é? Muita nobreza, muita riqueza, né? É uma ostentação total. O lugar onde você vê os melhores carros do mundo, o lugar onde você passa na rua, você vê aquelas
relojoarias que vendem barras de ouro, um lugar de muita nobreza. Assim era o Egito naquela época. Era o lugar de ostentação, era o lugar que as pessoas imaginavam: um dia eu vou até lá, porque aonde eu moro, aonde eu estou, aonde eu nasci, não tem nada. E lá tem toda a tecnologia. Lá tem tudo que é de principal, de ganho, de beleza, estava no Egito. Mas lá também tinha os seus deuses. E o povo judeu se enganou, sabe? Começou a ficar viajando, achando que lá era um lugar bom. E quando eles foram para lá, demoraram de cair a ficha, dizendo: agora nós estamos sofrendo, mas estamos num lugar bom. Eu nunca vi sofrimento lugar ser bom. É tanto, amado, que quando Moisés tira esse povo do Egito, e quando eles se deparam diante do Mar Vermelho, eles começam a lembrar: não sei por que Moisés nos tirou de lá. Tudo bem, nós éramos escravos. Lá tinha cebola, lá tinha pepino, lá tinha melão. E aqui no deserto não tem nada. Quantas vezes nós estamos dizendo isso? Deus disse que iria abrir a porta, queria fazer, estamos nessa situação e ainda não aconteceu. Aguarde, porque o mar não se abriu ainda. É tempo de ver a glória do Senhor. Só de ministério eu tenho 20 anos, mas, sabe, de idade, eu tenho 46. Num corpo de 25. Vocês estão rindo? Falei alguma besteira? É nada. E desde que eu me conheço, amado, eu nunca vi Deus mentir. O irmão já viu Deus mentir? Quantos anos o irmão tem? 77. Tem alguém mais velho de 77 aqui? Minha mãe está chegando. Irmã Iracema tem quantos anos? 81, ganhou, né? A irmã já viu Deus mentir? Ouviu alguém falar que Deus mentiu? Não, nunca ouviu e nem ouvirá. E nós temos mania de achar que o Senhor nos chamou, para quê? Para nos deixar na beira do caminho. Nem eu, nem você, que somos humanos, amado, que estamos no direito até mesmo de errar, jamais colocaríamos uma pessoa em fogo de palha, jamais colocaria uma pessoa em fogo cruzado. Escravidão, sofrimento, opressão, fome, miséria, era tudo aquilo que aquele povo sentia. Morte dos sonhos. Muitos hoje têm vivido isso, sabe, têm sido escravo do século passado. Aquele povo trabalhava por comida. Você conhece alguém no Brasil, já ouviu dizer que a pessoa trabalha e o que ela ganha mal dá para comer? Será que temos pessoas assim aqui hoje? Que o que você ganha já está tudo organizado. É água, luz, telefone, imposto, comida, isso e aquilo. E ainda às vezes falta 5, 6 coisas que vai ficar para o mês que vem. Quando não, empurra para o outro. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, olhem para mim. Você acha que isso está certo? Sim ou não? Se a palavra de Deus diz: aqueles que creem, aqueles que quiserem e obedecerem, comerão o melhor desta terra. Agora eu te faço uma pergunta: se você não está vivendo isso, será que de alguma maneira você não tem olhado para o Egito, que é o mundo, e não tem deixado de obedecer como deveria? Porque a palavra de Deus não pode, amado, voltar vazia. Hoje muitas pessoas trabalham e mal conseguem comer direito, sabe? Hoje Deus vai te tirar desse Egito. Deus vai trazer esta libertação sobre a tua vida, porque você é filho. Vai te arrancar do seu Egito. O seu Egito pode ser a opressão maligna, o seu Egito pode ser a situação financeira, o seu Egito pode ser o seu trabalho, a sua família. Mas hoje Deus quer te tirar deste Egito. Porque tem pessoas que estão, sabe, matando o cachorro a grito e quer viver de ostentação. O Senhor te diz: eu quero abrir os teus olhos para que você veja que o que você tem não é a força do teu braço, o que você tem não é o estudo que você obteve, o que você tem é a minha graça na tua vida, porque se não sou eu, tu não és nada.
Sabe, irmão, é por isso que Deus quer que você saia deste lugar. Primeiro, saia do Egito clamando ao Senhor. Saiba que Deus não é surdo, Deus não é cego. Ele vê a nossa aflição e ouve quando clamamos. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor, eis que a mão do... Pois Deus não é, mas a vossa iniquidade faz separação entre você e... Por isso que está esses pontinhos. De modo que Ele não vos ouça. Preste atenção. Agora não, que a tecnologia evoluiu bastante. Mas antigamente, se colocava em cima da gabine dos caminhões algo parecido um abajur não, um lustre redondo. Vocês já viram isso? Aquilo era um rastreador. Muitos nem viram porque faz tanto tempo. E aí, os ladrões descobriram que aquele rastreador que tinha um sinal com um satélite, para que eles fossem bloqueados no momento que eles roubassem o caminhão, eles faziam algo parecido com aquilo, um pouco maior, só que de chumbo. E quando eles roubavam o caminhão, e por acaso eles estavam sendo rastreados pelo satélite ou pela empresa, eles colocavam como se fosse uma bacia de chumbo e cobria aquilo. Automaticamente cortava o sinal com a empresa e consequentemente com o satélite. Eles saíam com esse caminhão, iam para todos os lugares, até que eles arrancavam, descobriam onde estava o rastreador, arrancava, desmontava o caminhão, enfim, fazia o que tinha que ser feito. Claro que a tecnologia foi se avançando, hoje é diferente. Mas por que eu estou apresentando isso? Porque o pecado é exatamente isso. Nós temos a cobertura do Senhor, e o pecado, amado, ele faz com que nós sejamos afastados de Deus. Quando você peca hoje, você se arrepende, a Bíblia diz que o Senhor tem poder para te perdoar, mas tem gente que peca hoje e não pede perdão, peca amanhã, não pede perdão, talvez ele fique acumulando para o dia da ceia. Diz, lá na ceia eu vou pedir perdão de todos os meus pecados. E pecado precisa ser confessado, pecado tem nome, e você precisa confessá-lo e dizer, Senhor, eu me arrependo. Ainda que amanhã você caia de novo, mas hoje você precisa confessar. Porque senão isso vai criando uma ferida, isso vai criando uma cúpula, isso vai criando, sabe, uma barreira. Aí quando você ora ao Senhor, Deus não pode te ouvir. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo? Precisamos clamar ao Senhor, expressando assim a nossa dependência e confiança no Senhor. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está debaixo das asas do Altíssimo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tem um animal que é da mesma linha da corça, ele é branco, e quando o predador vem à caça e vem à busca dele, ele bate em retirada, e aonde ele vê um lago, ele entra neste lago, ele consegue ficar por volta de 30 a 40 minutos debaixo da água sem respirar. E aí, pode ser o leão, pode ser a onça, pode ser qualquer predador que vai atrás dele, e eles conseguem, talvez não correr tanto quanto ele, mas pelo faro ele vai cheirando aonde está. Assim é o diabo. Ele vai tentando farejar quais são os nossos passos para tentar armar armadilha para nós, para tentar nos colocar por terra. Mas este animal, quando ele entra dentro das águas, ele entende, amado, o faro de qualquer animal pode ser muito bom, mas com as águas esse faro não permanece. E quando ele chega até o local das águas, ele diz para onde ele foi, perdeu o faro. Eu quero te dizer que nós somos como esta corça, que anseia pelas águas, porque o Senhor te cobre debaixo do manto de Jesus Cristo, te cobre debaixo do sangue, e o devorador, o migrador, o destruidor, o acusador, o seu inimigo jamais vai poder te encontrar, porque você está debaixo deste manto, quando você pede perdão, quando você faz aliança. O diabo fala assim, para de ser hipócrita, você pede perdão todo dia por este pecado e amanhã você faz de novo. Não dê ouvido a isso.
Ele quer mais é que você fale, é isso mesmo, estou sendo hipócrita, e começa a sentir vergonha de Deus. Você pode sentir vergonha de quem você quiser, mas do Senhor jamais, porque Ele é teu amigo. Antes de você ser quem você é, antes de você nascer, Ele te escolheu, chamou pelo teu nome, e hoje você tem um nome escrito no livro da vida, porque Ele conhece o teu caráter. Ele sabe quem você é, e mesmo assim Ele te amou primeiro. É por isso que hoje o Senhor tem libertação para ti. Ele diz, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Quando Ele me colocar, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei com longura de dias. Falo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Talvez você tenha pecado hoje, mas nem por isso o Senhor deixou de te trazer aqui para te dizer, eu te amo. A escravidão é para aqueles que desistiram de lutar, aqueles que desistiram de pedir perdão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem pessoas que pedem perdão por uma coisa que Deus já perdoou. Eu conversando com uma pessoa ontem, ela disse, nossa, toda vez, pastor, que conversando com a minha mãe, eu peço perdão para ela de tudo que eu fiz no passado. Falei, como assim? Toda vez que nós estamos ministrando, eu estou na igreja e ela está, e essa palavra sobre perdão, eu me dirijo até ela e falo, mãe, me perdoa, tudo que eu fiz para a senhora. Mas tudo o quê? Minha infância, eu fui muito rebelde, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu disse, para de pedir perdão para tua mãe. Ela disse, por quê? Porque, amado, quando você pede perdão ao Senhor, basta você pedir uma única vez. Perdão é como dívida. Amém? Eu devo para a Florzinha, eu venho hoje e paguei a minha dívida. Se amanhã eu tentar pagar de novo, ela vai me dizer, escuta, você já pagou. Paguei. Por que pecado a gente acha que não é pago? Eu disse para ela, minha irmã, o problema não foi Deus que não te perdoou, o problema é que você não se perdoa. E tem muitas pessoas que não se perdoam. E vai morrer pedindo perdão, e vai morrer carregando esta culpa. O Senhor diz, hoje eu vou te libertar desse cativeiro, desta situação, desta maldição, porque a dívida já foi paga. O Senhor já pagou. E se eu pecar amanhã? Amanhã é um novo dia. Eu não devo fazer mais. Mas se eu entender que o meu lote de pecado já foi sanado, e o Senhor lançou no mar do esquecimento com uma placa dizendo, proibido pescar, ninguém mais pode pegar o teu pecado e trazer de volta, porque o Senhor apagou. A minha pergunta hoje é, qual tem sido o seu Egito? Talvez pode ser um pecado, este pecado que lhe prende, como o caso dessa irmã. Talvez seja uma dificuldade na sua família, no seu casamento, filho, desemprego, dívida. Talvez seja uma maldição hereditária, não importa qual é o seu Egito. Deus está aqui para te dizer que Ele é poderoso para arrancá-lo e te conduzir à terra prometida. Não importa, meu irmão, qual tem sido o teu Egito, qual tem sido a causa de você ficar prostrado. Deus é capaz de fazer todas as coisas para que a promessa dele se cumpra na tua vida. Olha o que está escrito em Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não edificarão para os que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos.
Não trabalharão debalde, nem terão filho para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamarem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha a promessa, você não vai ter que trabalhar para os outros usufruir. Você não vai ter que plantar para os outros colher. Tu será como árvore, que dará fruto a toda a sua geração, e em você a tua geração será eleita. Os teus filhos não serão um sinal de deboche. Eles podem estar hoje passando uma situação difícil, mas o Senhor diz, eu vou resgatá-lo, porque esta raiz é sua, este fruto é seu, e o diabo não vai te roubar. Talvez muitos venham para a igreja triste porque o teu pai ficou em casa, porque a tua mãe ficou em casa, porque o marido ficou em casa, porque os filhos ficou em casa e não querem saber de Jesus. E você diz, Deus, envia alguém lá para falar de Jesus, porque eu não tenho autoridade. Eles não vão me ouvir. Olha o que o Senhor mandou te dizer hoje. Conte os dias, para que todos os seus estarão na casa do Senhor. Vou repetir. Conte os dias, para que os seus, todos, sem excesso, sem exceção de ninguém, estarão na casa do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque é a sua extensão. É a sua extensão. Recebe isso no teu coração. Segundo, saia do Egito crendo e obedecendo a Deus. Êxodo 4:1 diz assim, se acontecer que ainda não creiam a esses dos sinais, nem ouvirem a tua voz, tomará das águas do rio, e tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. O Senhor disse assim, Moisés disse, Senhor, e se eles não me derem ouvido? Eu vou falar, eu vou lá, vou voltar para o Egito, eu já saí de lá escorraçado, mas eu vou voltar para lá, e se eles não me ouvirem? O Senhor diz assim para eles, se eles não ouvirem a tua voz, eles tomarão a água do rio, e essas águas vão se tornar sangue sobre a terra. Primeira coisa que o Senhor ataca no meio dos egípcios, é o que eles mais adoravam e adoram até hoje, que é o rio Nilo. Amém? É um rio robusto, é um rio que nem se chega perto do nosso rio Amazonas, mas para eles é o melhor que eles têm. Numa terra seca, de um povo árido, o rio Nilo é a provisão. E eles adoravam aquilo, e o Senhor disse assim, então eu vou tocar naquilo que eles mais gostam de fazer e exaltar, que é o rio Nilo. Quando eles forem tomar água, a água vai se tornar em sangue. Talvez você está preocupado porque as pessoas não te escutam, porque você fala do amor de Deus na empresa, no trabalho, você fala do amor de Deus na tua casa, você fala do amor de Deus, você fala dos teus projetos e ninguém te escuta. Fique em paz, porque o sangue virá. E eles então verão que há Deus em Israel. Você crê que a sua vida pode mudar a partir de agora? Você crê que a sua vida pode mudar a partir desta Páscoa, do ano do Yom Teruah, em 2015? Amém, meu irmão? Você crê que Deus pode te livrar do teu Egito por um milagre? Lamentavelmente, muitos não creem. Assim, continuam escravizados. As suas mentes ficam cauterizadas, não conseguem mais sonhar, sabe? Não conseguem mais viver da maneira que deve viver. Já foram tantos anos escravizados, como um elefante. Os elefantes, eles são domados ainda filhotes, sabia disso? Para domar um elefante, você precisa domá-lo quando ele é pequeno. Já viu aquela história dizendo, nossa, fulano tem uma memória de elefante? Porque o elefante, ele tem esta memória muito boa. Só que ele não sabe usar da maneira correta. Os domadores de elefante pegam o filhote e colocam correntes grossas no seu pé e amarram numa estaca no chão, e toda vez que ele tenta sair dali, ele tenta, por vários dias, não se sabe quanto tempo. Eu não sei exatamente quantos meses ou anos que ele fica tentando. Só que chega uma hora que isso fica registrado na mente dele. De tanto ele tentar e não conseguiu, que ele entende que ele é escravo. Depois que ele já foi domado, você pode colocar num elefante,
até mesmo um varal, sabe essa cordinha de varal? E prendê-lo em qualquer lugar. Quando ele olhar e ver que ele está amarrado, ele já nem tenta, porque ele entende assim: toda a minha vida eu tentei e nunca deu certo, então eu vou continuar. Hoje em dia os circos não têm mais animais, foi proibido isso. Mas eu sou de uma época que os circos ficavam andando de cidade em cidade. E eu morava aqui em São Bernardo, próximo ao Parque dos Pássaros ali, e ali sempre teve vários terrenos, então sempre tinha aqueles circos, né? E aí, quando ia para o circo, a gente gostava de ver o elefante, de ver o leão e de ver os bichos que na época era permitido. Engraçado que o leão ficava numa jaula muito forte, o tigre, a onça, tudo de ferro, né? Um cadeado, e o elefante enorme, aquele bicho, aquele monstrão do lado de fora, preso numa cordinha, com uma estaca no chão, e ele não fugia. Por quê? Porque ele foi domado desde de muito novo, né? Ele entendeu que ele não precisava tentar mais porque ele estava cativo. Tem muitas pessoas que estão assim, irmão. Diz: minha vida é isso mesmo, pastor. A vida inteira eu tentei, meu pai tentou, minha mãe tentou, meus avós tentaram. Não, para nós não tem jeito. Deus quer te arrancar desse Egito. Sabe, o Senhor precisava antes arrancar, sabe o que é a incredulidade daquele povo. Então vieram os sinais. Êxodo 4:8 diz assim: acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do último sinal, ou do derradeiro sinal. Deus usou estratégia, amado, até mesmo para libertar o seu povo. Ele não veio sozinho e brigou com o faraó. Ele usou apenas um servo, o seu servo, o seu líder chamado Moisés. Amém? Preste atenção. De todo o Egito, Deus chamou um chamado Moisés para libertar o teu povo. Moisés era o quê? Fala, líder. Moisés era o quê? Mais alto. Moisés era o quê? Líder. O líder que Deus escolheu para quê? Para tirar aquele povo que já estava há 430 anos do cativeiro. Então deixa eu te contar uma coisa. Toda autoridade, ela é delegada por Deus. Repita comigo: toda autoridade é delegada por Deus. Você sabia que até essa perturbada da Dilma que está no poder, Deus permitiu? Por incrível que pareça. Você sabia que aqueles corruptos que roubaram a Petrobras e que fazem tantas coisas, Deus também permitiu, sim ou não? Você sabia que políticos corruptos, como tem bandidos, como tem toda a espécie humana e que tem um poder na mão, Deus permitiu? Você sabia que tem pastores ladrão, padre ladrão, pai de santo ladrão, tudo quanto é trem no mundo que faz coisa errada e que é autoridade, Deus permitiu? Mas a Bíblia diz assim, que cada um vai dar conta daquilo que recebeu diante do Pai. Então, meu irmão, entenda que obedecer o teu líder é a primeira coisa que vai te unir ao Senhor e vai te dar cobertura no mundo espiritual. Obedecer o teu pai, obedecer mãe, obedecer os mais velhos, obedecer o professor, obedecer o chefe, obedecer o teu pastor, o teu líder de ministério. Moisés era um líder e Deus sabia quanto aquele povo era rebelde. A Bíblia diz que Deus escolheu o homem mais manso da terra. Um homem tão manso que quando ele ficou nervoso, ele soca a pedra e diz assim: eu não aguento mais esse povo pedindo água. E quando ele soca a pedra vai e dá água. Isso porque ele era manso. Se ele não fosse, ele metia o cajado na cabeça de todo mundo. Amém, irmão? Mas ele era homem. Como eu sou homem, como líder. Como você tem outros líderes e um dia você vai ser líder. E é um homem, uma mulher normal, como qualquer um outro sujeito a errar. Mas às vezes é mais fácil a gente jogar pedra. Jogaram pedra em Moisés. Mas ele, sabe, saiu daquele Egito crendo no Senhor. Enquanto o povo estava lá adorando ao Senhor, porque estava no deserto, já estava livre de Faraó, bastou alguém dizer: Faraó está vindo atrás. Pronto, já viraram a casaca. Dizendo: está vendo? A gente foi atrás desse perturbado, ele não sabe nem o que está fazendo. E todos os sinais que Moisés realizou, o povo ainda murmurou. Será que você conhece alguém assim? Bate no peito e diz: eu, pastor,
Vamos lá? Eu, pastor, eu sou assim. Fale, tem autoridade, tem ousadia. Eu também já fui assim, irmão. Eu também já passei por isso. Mas a pior coisa é quando você semeia algo errado, porque lá na frente você vai colher. E vai colher uma porção dobrada. Amém? Segundo Crônicas 20:20 diz assim: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Olha o que o Senhor diz: crê no Senhor vosso Deus, estarás seguro, estará coberto. Mas crê nos vossos profetas, porque aí você vai andar na vida, aí você vai prosperar. Qual a diferença de crer em Deus e crer no profeta? Crer em Deus é naquilo que você pede, crer no profeta é aquilo que você recebe, o que ele libera, o que ele ora por você, o que ele intercede por você e o que ele vai liberar nesta campanha para que você seja livre de todo o cativeiro, no nome de Jesus. Incredulidade, desobediência, amado, só prende a pessoa e escraviza no Egito. Então a palavra hoje é: se você tem sido desobediente em alguma área, retome, volte atrás, levante-se de onde você caiu, ergue a tua cabeça, Deus tem muito mais, porque essa desobediência, esta rebeldia não vai te levar a lugar algum. Amém? Creia e decida. Obedecer a Deus na sua vida é preparar-se para se libertar do Egito. Terceiro, saia do Egito vencendo a Faraó. Êxodo 3:19 diz assim: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito, e Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. O Senhor, quando chamou Moisés assim: volta para o Egito, ele disse: Senhor, eu vou voltar para o Egito? Ele disse: pode voltar, porque todos os seus acusadores morreram. Olhe para mim. O Senhor manda te dizer nesta noite: volte a fazer e a realizar os teus sonhos. Porque todos os opressores, todos aqueles que eram opositores, morreram, faliram, acabaram as suas forças. E Deus te leva ao lugar de onde você nasceu e te coloca lá de cabeça erguida. É claro que Moisés, depois de 40 anos, volta para o Egito e tem que enfrentar o faraó, só que ele enfrenta o faraó filho, porque o velho faraó já tinha morrido. Aqueles que tentaram matar, aqueles que tentaram exterminar, ele como homem teve medo. Imagine você, amado. A Bíblia não diz que ele entrou numa BMW, que ele entrou num helicóptero, que ele entrou num jatinho e saiu do Brasil e foi até o Egito. Nós temos mordomia nos dias de hoje. Ele pegou a sua mulher, os seus filhos e montou num jumentinho. O jumento nem era grande, era pequeno. E saiu. Aproximadamente da terra de Canaã, onde ele estava, até o Egito, era mais ou menos 3 meses de caminhada, debaixo de sol e de chuva. Aí chega algum engraçadinho lá na frente e diz assim: o que você está fazendo aqui? Nós não te chamamos. Deixa a gente aqui. Dá vontade de falar: então vai morrer no Brás. Não é? Mas ele tinha um chamado como eu e você tem. Deus não nos chamou para desistir. Você tem andado de jumento talvez há muito tempo. Só que esse jumento, amado, ele vai crescer. A sua vida vai andar. Você vai prosperar. E com certeza Deus fará que você tenha o melhor desta terra. O melhor da terra que eu não falo apenas na situação financeira, na vida financeira, mas em todas as áreas. Você vai ter bons filhos, você vai ter boa família, você vai ter um bom relacionamento, boa casa. A casa que eu falo, não digo imóvel, mas a tua casa, porque você pode estar morando numa mansão. Se dentro da tua casa, a casa que é a família, não foi estruturada, é melhor morar na favela e ter uma família abençoada. Quando o Senhor fala que vai nos abençoar, Deus não está prometendo apenas, não que Ele não vá fazer isso, coisas materiais, mas o que Deus quer é o melhor de nós. É extrair aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós não conseguimos viver. Porque de que adianta, amado, você ter tudo, você ter carro, casa, fama, luxo e não ter saúde? Amém?
Que adianta você ter todas as coisas desta terra e não ter salvação? Faraó aqui representa um principado. O Egito simboliza uma cadeia espiritual. Portanto, meu irmão, sair do Egito é passar por um processo de libertação. Amém? Quantas pragas foram necessárias para Faraó libertar o povo? Foram 10. Olha lá. Águas em sangue, praga das rãs, piolho, quando falo em piolho, até com vontade de coçar a cabeça, moscas, praga no gado, tumores, úlceras, saraivas, gafanhoto, trevas, morte dos primogênitos. E o que isso nos ensina? Ensina que nós devemos ser persistentes. Por que Deus não fez a água transformar em sangue e já pular para a 10ª praga, que era matar os primogênitos? Você sabe por que Deus fez 10 pragas? Deus não estava querendo provar nada que Ele era Deus e que Ele tinha poder, mas Deus estava humilhando os deuses do Egito. Porque toda vez que uma praga se levantava, Faraó ficava assustado e os seus magos, os seus feiticeiros, dizia: fique em paz, isso não é nada não, nós também fazemos. Primeira coisa que quando Moisés foi diante do Faraó, Moisés disse: Senhor, como que eu vou me apresentar a ele? O Senhor disse: pega o teu cajado. Ele pegou, coloca ele no chão. Quando ele colocou, virou uma serpente. Moisés falou: e agora? O Senhor disse: pegue pelo rabo. Já viu alguém pegar cobra pelo rabo? Se pegar a cobra pelo rabo, acontece o quê? Ela vira e morde. Mas quando Deus nos dá, amado, você pode pegar até pelo rabo. Então você não precisa ter medo de onde você vai colocar a mão. Deus me deu uma estratégia, Deus me abriu um caminho. Eu fico pensando: meu Deus, eu vou orar agora para que lugar que eu coloco a mão, é no meio, é no começo, é no fim. Coloque onde você quiser, porque se Deus deu, Ele vai dar a vitória. Moisés, quando ele pega no rabo da cobra, ela vira um cajado de novo. Ele diz: esse é o primeiro sinal que você vai apresentar para Faraó. Quando ele faz isso, os magos fazem o quê? Pega lá os seus cajados e joga no chão e também vira cobra. Mas eram umas coisinhas desse tamanho, as cobras cegas, sem cabeça. E aquela serpente, ela volta e devora a todos, mostrando: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. As 10 pragas simbolizam: Deus vai humilhar o Egito e os deuses do Egito. Você precisa persistir. Você tentou uma vez, não deu certo, outros fizeram também. Mas para que a gente seja livre de todo o cativeiro, é continuar insistindo, é ser persistente, é ser perseverante. Precisamos tentar, amado, quantas vezes forem necessárias, sem desistir, até que Satanás solte aquilo que ele prendeu. Tiago 4,7 diz assim: resisti ao diabo e ele não desista até conquistar a libertação. Toda conversão a Deus é uma libertação das mãos de Satanás, amém? Atos 26:18 diz assim: para lhe abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Amém? Você já saiu do Egito? Você consegue se ver nesta noite saindo do Egito? Saiba que Satanás, amado, não vai deixar barato isso. Ele vai tentar roubar esta palavra do teu coração. Ele vai tentar dizer que nada, não se engane, isso era para outra pessoa, não era para você. Mentira dele. Esta palavra o Senhor te trouxe aqui, porque o diabo tenta te perseguir, mas o Senhor te diz: continua. Ele quer te puxar de volta, mas eu te trago para cima. Faraó, quando deixou o povo ir, em seguida ele foi atrás com todo o seu exército. A única ordem que Moisés tinha da parte de Deus era: marche e siga em frente. Não pense você que todo o trâmite da chamada de Moisés, o povo saiu do Egito até chegar ao Mar Vermelho. Não pense você que Moisés sabia, sabe, como um livro, face a face, sabe, etapa a etapa, o que iria acontecer. Ele não sabia. Deus deixou para falar com ele a cada momento que um fato novo acontecia. E é assim que Deus faz. Preste atenção. Se o Senhor falar para você: mulher, você vai ficar grávida, ao 3º mês você vai ter vários problemas de enjoo, você vai vomitar muito, mais do que todas que você conhece,
Ao 5º mês você vai ter problema de diabetes na gravidez, vai ter pressão alta, vai engordar bastante, mas você terá o seu filho com sucesso. Se Deus falasse isso para nós, ser humano, o que a gente diria? Ah, não. Até a parte de ficar com enjoo, até a parte de ficar deitado e não poder trabalhar, muito bem, mas tira a parte da gordura. Essa está amarrada, eu não aceito. Nós não somos assim? Se Deus falasse para nós, olha, você vai nascer hoje, com 15 anos você aceitou Jesus. Ó, daqui 5 anos vai acontecer isso, daqui 6 vai acontecer aquilo, daqui 7 aquilo e aquilo outro. Sabe o que a gente ia fazer? A gente ia querer dar uma ajuda para Deus. A gente ia querer cortar caminho, sabe, dar um jeito, que você disse, não, Deus falou, Ele não pode voltar atrás, então eu vou dar um jeitinho. E quando você dá jeitinho, você corta a aliança que Ele tinha contigo. Então o Senhor nos chamou para descansar. O povo estava reclamando, Moisés, Faraó está vindo atrás com todo o exército, não tinha cemitério no Egito, não, tinha que morrer aqui na beira da praia. Moisés falava a Deus, e o Senhor falava, fala para eles marcharem. Sabe o que é marchar? Marchar não é correr. Como que o inimigo está atrás de você e eles sentiam os cavalos fungando nas costas, praticamente, e eles não podiam correr. Quando eles chegarem diante do mar, você vê no filme Moisés levantando o cajado e tocando nas águas, e as águas automaticamente se abrem. Não é assim. É claro que o filme, ele encurta muitas coisas. Se você ler o texto diz o seguinte, quando eles chegaram diante do mar, o Senhor falou para Moisés, fala para o povo sentar. Quem consegue ficar sentado, relaxado diante de uma guerra dessa? Não é difícil quando você está naquela guerra toda, vem falar com o pastor Alexandre, ele fala, fique em paz. Fala, não é isso que eu queria ouvir, pastor. Aí o povo foi e sentou. Talvez tinha uns comendo a unha, os outros estralando o dedo, os outros fazendo assim no cabelo. Tudo isso é sinal de ansiedade, você não sabe o que vai acontecer. Mas eles não tinham como fazer nada. De um lado montanha, do outro montanha, na frente o mar e atrás o exército de Faraó. Havia uma coluna de fogo que era a presença do Senhor. Esta coluna, ela voltou-se para trás, aqueceu o povo. E quando ela soprava, porque no deserto é assim, quando é dia é muito calor e quando é noite é muito frio. Deus até nisso cuidou do povo. Aquela nuvem que soprava, amado, passava por aquela coluna de fogo que é a presença de Jesus Cristo e aquecia aquele povo. E a palavra de Deus diz que durante toda aquela noite as águas foram baixando e foram abrindo. Você está entendendo? Você está dizendo, Deus, é para agora, senão eu vou morrer. É para agora, senão vão me pegar. É para agora, senão não vai acontecer. O Senhor diz, senta e descansa. Atravessar você vai, mas é do meu jeito e da minha maneira. Amém? E quando eles acordaram, cochilaram, porque não conseguiram dormir direito, o mar estava aberto. Às vezes a gente ouve pessoas, uma pessoa só disse tal coisa, aí chega no seu ouvido da seguinte maneira, olha aqui pastor, está todo mundo dizendo isso. Você já ouviu isso? Você vai procurar quem é o todo mundo, é o Joaquim e a Maria. Joaquim e a Maria não é todo mundo. O exército de Faraó estava a quilômetros de distância. E eles dizendo, corre porque está aqui atrás de nós. Sabe quantas pessoas tinha no Egito? Quem sabe esse número? 3 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? 3 milhões de pessoas. Era uma cidade muito grande. Quem já viu aquela brincadeira chamada microfone sem fio? Ou telefone sem fio, telefone. Né? Nunca viu? Eu falo aqui para a Cota, o Senhor é a tua aliança. E ela fala para a Duda fala para essa. Quando chegar lá atrás, assim, ó, o varal está cheio de roupa. O que tem a ver o varal cheio de roupa com o Senhor e a tua aliança? Porque cada um que ouve acrescenta ou tira algo. Porque ele às vezes não quer dizer eu não entendi. Ah tá, entendi. Aí vai e fala, né? Na minha casa é mais ou menos assim, pai,
Ó, alguém te ligou. Como é o nome desse alguém? Não sei, alguém. Tá, esse alguém ligou, falou o quê? Ah, falou não sei o quê. Difícil. Alguém ligou e o recado que deu? Falou para você fazer não sei o quê. Pronto, entendi tudo. Na sua casa não é diferente não, né? É mais ou menos assim. Agora, milhares de pessoas junto e cada um falando uma coisa, só faltaram dizer, olha, o faraó está vindo correndo com perna de pau para ser mais rápido. E tinha gente que acreditava. E quantas vezes nós acreditamos na mentira do diabo e o Senhor está dizendo, não faça nada, apenas marche. Êxodo 3:21 diz assim, eu te darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando saíres, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis o Egito. Preste atenção. Olha a ousadia de Moisés, e assim Deus quer fazer conosco. Já tinha tido a morte dos primogênitos. Faraó falou, ó, tudo bem, vai embora, não aguento mais, some com este povo daqui. Ele diz, não, mas tem a última coisa. Faraó falou, isso o quê? Sabe esse povo que está saindo? Além deles levarem tudo que tem, que não vai ficar nada aqui, tem um detalhe. Eles trabalharam todos esses anos de graça, a troco de comida. Então, os seus senhores, ao qual eles trabalhavam, os seus patrões, vão ter que pagar esses anos todos. Mas não podemos. Pode sim, senão vai vir a 11ª praga. Faraó ordena que todos os senhores daquele povo pagasse muito bem. É o que o texto acabou de dizer. Volta lá, Êxodo 3:22. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojarei os egípcios. Ou seja, tirar todo o despojo, toda a riqueza do Egito. O povo hebreu levou com eles. É assim que Deus faz. Ele não vai te deixar no vácuo não, irmão. Pode ter certeza que Ele vai te trazer o melhor da terra. Basta você desejar. A cada libertação, Deus libera uma bênção de restituição sobre as nossas vidas. Amém? Deus hoje está levantando verdadeiros Moisés e até Arãos para Moisés, que acharem a dificuldade e nela se sobressair. Que dificuldade era essa? Moisés era gago, irmão. Quando Deus chama Moisés, talvez Moisés diz assim, que, Senhor? Como eu vou falar com Faraó? O Senhor disse, não tem problema. Você não é uma pessoa que tem toda essa boa dicção. Eu vou trazer Arão, que é o seu irmão, e ele será seu porta-voz. Preste atenção, irmão. Deus vai levantar um Arão sobre a tua vida se você for tímido. Deus vai levantar um Arão sobre a sua vida se você tiver medo. Deus vai levantar um Arão na sua vida se você tiver algum tipo de dificuldade. Porque hoje Deus está derramando da sua unção de libertação sobre todos aqueles que creem e querem e desejam obedecê-lo. A sua Páscoa começa hoje. A tua libertação do cativeiro começa hoje. Deus está ordenando a Satanás que devolva tudo que ele te roubou em nome de Jesus. Deus tirou tudo dos egípcios para que aquele povo pudesse carregar e voltar para a terra prometida. Amém, amado? Hoje é dia de libertação e nós vamos clamar. E Deus vai nos dar uma unção e nos levará a um novo nível de libertação. A cura do cativeiro. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você.